que eu, a Daniele, o Pedro, o Rafael tivemos a oportunidade de ajudar, né, a construir, de organizar, junto com mais 20 e tantos autores. Então, a gente batizou esse livro de Educar para a Sustentabilidade, Visões de Presente e Futuro. E você que está vendo a minha tela e que está compartilhada, você já pode baixar esse livro nesse link curto que está aí do Bitly, né? Eu fiz esse nome assim bem criativo, né? Baixar livro EPS, para não ter erro. Então, lembre-se sempre de colocar o EPS em letra maiúscula para você chegar direitinho lá no link de download. É muito importante agradecer, além de todos os autores e autoras que contribuíram com essa publicação, agradecer também aqui formalmente ao Instituto de Energia e Ambiente, ao Valdir Lamin Guedes, em nome da editora Na Raiz, que abraçou esse projeto e nos ajudou a colocar todo mundo nessa sala aqui juntos, espremidinhas, né? Agradecer também a OCA, em nome do professor Marcos Sorrentino, que está aqui presente, por todo o apoio que ele tem dado a essa publicação, e a Reconecta, que também colaborou aí com a organização desse livro. Primeiro eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui, para eu poder passar outra parte. Depois eu volto no endereço, para quem não conseguiu pegar, mas eu quero compartilhar a minha tela para mostrar uma outra coisinha para vocês, para quem não viu ainda. Pronto, vocês estão vendo a capa do livro, gente? Não, ok para mim. Obrigado, Rafa. Então, queria só folhear muito rapidamente, para quem ainda não teve a oportunidade de ver ao vivo e a cores, né? Quero também agradecer demais ao Igor Chaves, que foi o nosso mestre, não vou nem chamar de diagramador, que foi nosso mestre diagramador. Tudo que vocês estão vendo aí, essa beleza toda que vocês vão ver, é o olhar sensível e competente do Igor Chaves. Aconselho muito os trabalhos de diagramação dele, não estou ganhando nada por isso, não estou ganhando porcentagem, é porque a gente gostou muito do resultado mesmo. Então tá aí a nossa capa, quero ir dando uma passadinha com vocês e quero chegar principalmente ao sumário, né, para vocês conhecerem um pouquinho o conteúdo específico do livro. A gente teve a oportunidade de pegar também todos os capítulos, né, na verdade o livro inteiro, quando a gente estava com todos os textos, e criou essa nuvem de palavras que foi extremamente significativa para a gente, né? Quanto maior a palavra, mais ela apareceu no livro. É bom, essa nuvem de palavras é bom para quem é míope, né? Que só vê as coisas grandes de destaque, né? Aprendizagem ambiental, social, conhecimento, educação, sustentabilidade, processo, pessoas, pesquisa. Então é uma nuvem de palavras que na verdade une todos os 28 autores desse livro, né? Essas palavras são muito significativas, certamente, para todos eles que estão aqui hoje. Nós escrevemos também uma breve apresentação. Logo na sequência, nós fizemos questão de colocar o resumo de todos os capítulos, né? Todos os 9 capítulos desse livro. E aí a gente tem uma breve visão, né, do que foi. Nós tivemos a honra também, por intermédio da Daniele Tubino e do Pedro Jacobi, de ter acesso, ter contato com o professor Arjen Walls, de Wageningen. Nós tivemos a honra de ter esse livro prefaciado por ele. E aí nós tivemos, na sequência, os capítulos escritos pelos respectivos autores. O primeiro capítulo, que foi de autoria minha, da Daniele, do Rafael e do Pedro, nós acreditamos que ele funcionou um pouco como espinha dorsal dessa produção, né? Todos os capítulos que vêm depois desse, eles trabalham, se não os 3, eu acredito que os 3, né, nesse tripé, né, participação, cocriação e corresponsabilidade, eles trazem esse tripé, que nós chamamos de um novo modelo de tripé da educação para a sustentabilidade. Todos os capítulos trazem, de alguma forma, contemplados essas três dimensões que a gente acredita que são muito importantes
né, nos processos de educação ambiental e educação para a sustentabilidade. Aí nós tivemos, eu vou ler só os títulos, né, depois vocês podem ver com calma, A Cultura da Sustentabilidade nas Instituições de Ensino Superior, da Denise e da Rosana, A Periferia como Espaço Educador, a experiência do Labita em Paulista, Saberes e Ações dos Jovens, Reflexões e Práticas na Educação para a Sustentabilidade, Cenários Participativos a partir da Educação Ambiental, o mapeamento participativo como ferramenta de educação ambiental para a sustentabilidade, fazer juntos para a conservação, produção participativa de material educativo para áreas protegidas, objetivos de desenvolvimento sustentável e o currículo da cidade de São Paulo, ações e construções formativas, e por último, e não menos importante, colocando o Araçá no mapa, da Luciana, do Pedro e do Turra. Nós também tivemos a enorme honra de poder contar com um pós-fácil do professor Marcos Sorrentino, que está aqui hoje presente. E esse foi um trabalho de aproximadamente um ano de dedicação dos autores, dos organizadores, da Giovana também, que teve um papel fundamental na revisão desses textos, né? Na revisão de gramática desses textos. Então, convido vocês aí para já baixar uma cópia desse livro e aproveitar a leitura, e todos os autores, certamente, estão disponíveis para conversar sobre os capítulos, trocar ideias, né? Então, foi uma experiência extremamente rica e que está culminando nesse momento aqui de todos juntos e juntas, né? Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Vou tentar, pelo menos. Pronto. Eu quero aproveitar esse momento de início, né, para passar a palavra para Daniele Tubino, depois para o Rafael Monteiro e depois para o professor Pedro Roberto Jacobi, que são os outros 3 organizadores desse volume, desse livro. Dani, você quer falar? Obrigado. Obrigada, Ed, pela apresentação. Bom, pessoal, eu só queria realmente agradecer a presença de todo mundo. A gente está com um público super legal. E agradecer muito a parceria com o Edson, com o Pedro e com o Rafa. Foi um prazer enorme, uma honra, né, organizar esse livro. E a todos os autores e as autoras, a gente conseguiu um resultado excelente. Eu estou super feliz, super satisfeita. Então, eu espero realmente que vocês leiam o livro, gostem muito do livro e desejo a todos uma excelente tarde hoje de troca para todos nós. Mas acho que é isso, vou passar para o Rafa, então, para a gente começar. Valeu, Dani. Bom, boa tarde a todo mundo. Faço as palavras da Dani as minhas também. Muito gratificante ter um público. Estamos agora em 133 participantes. Isso é bastante significativo para nós, uma alegria muito grande. E vendo esse momento de lançamento, né, do nascimento dessa obra como um ponto importante para que nós possamos, todas e todos que aqui estamos, divulgá-la o máximo possível também. Para que cada uma das 134 pessoas agora possam disseminar essa obra, para que cada vez mais os princípios da educação para a sustentabilidade possam ser compartilhados, cada vez mais compreendidos e debatidos, para que nós tenhamos uma maior capacidade e força na articulação do enfrentamento dos vários problemas socioambientais. Então, sendo assim, ansiosos e ansiosas como imagino que estamos, já chamo para nos brindar aqui com a sua fala o professor Pedro Jacobi. Desculpa, Pedro, te interromper. Antes de você falar, eu já vou, na realidade, dar a sequência de todas as falas. Eu vou passar a palavra para o professor Pedro Jacobi. Cada um dos convidados vai ter uma fala de mais ou menos 5 a 7 minutos, para poder todo mundo ser contemplado. Depois o Pedro passa a palavra para o professor Marcos Sorrentino, Denise Batti, Turra, Rosana Louro e Leandro Giatti. Ok? Obrigado. Desculpa, Pedro. Bom, boa tarde a todas e todos. Como vocês viram, não sou a Darene, sou Pedro. Mas temos várias a Darenes aqui.
pelo visto. É uma tarde de festa, não? É uma tarde muito especial. É um livro feito com amigos, não? São pessoas que são muito caras na minha vida profissional e também é um momento muito especial de lançar um livro com o Edson e a Dani, que foram meus orientandos, e com o Rafael, que é meu atual orientando. Então, é bacana porque a gente continua trabalhando juntos, continua trabalhando com todos os que vão falar hoje de tarde também. Então, é muito, muito especial o momento. E a ideia sempre se coloca no sentido de agregar pessoas, de agregar ideias, de agregar o pensamento daqueles que apostam muito em educar para a sustentabilidade, que apostam muito na aprendizagem social. Pessoas como a Denise, com a qual tenho trabalhado já ao longo de tantos anos, o Alexander Turra, o Leandro Giatti, o Marcos, mais recentemente com algumas outras pessoas como a Ana Paula Curi, não? Então, é um momento assim que me emociona muito, porque de fato é um trabalho muito bonito. Trabalhamos assim de forma intensa com o Igor, não? Aguentou todas nossas observações, correções, a Giovana que fez a revisão dos textos também, e todo o apoio de Reconecta, do IEE, a instituição a qual pertenço, e a OCA, que também é uma instituição muito querida e muito próxima de mim. Então, e ao Valdir, que também foi me orientando, não? Você vê que a gente consegue manter a amizade com os ex-orientandos, não? E ao Valdir, que apoiou também através da editora Na Raiz. Então, falar um pouco sobre o livro porque é importante destacar justamente o momento que estamos vivendo, inclusive o momento político que estamos vivendo. Hoje mesmo já assisti 3 eventos retomando o verde, vários tipos de eventos, trazendo toda uma discussão do que é a temática ambiental no momento atual, num momento absolutamente preocupante, um momento que nos dá muita tristeza, não? E que, ao mesmo tempo, nos encoraja para não desistir de tudo aquilo que nós acreditamos, apostamos e precisamos fortalecer cada vez mais e multiplicar cada vez mais. E o livro tem um pouco esse papel, não? Que cada um de vocês, 138, sejam multiplicadores de 5, 10 pessoas, isso já dá uma dimensão da possibilidade de alcance do nosso trabalho, não? Ou seja, nós temos pela frente o desafio de fortalecer as bases dialógicas e o processo de aprendizagem social por meio de engajamentos cada vez maiores através de instituições da sociedade civil, instituições educativas e, inclusive, do setor econômico, dos diferentes setores econômicos. O Edson se referiu ao tripé porque justamente o que nos interessa é como ampliar participação, cocriação, não? É absolutamente desafiador. E desafiador é justamente também aquilo que nos colocamos como fortalecimento do repertório, não? Fortalecimento dos repertórios de práticas educativas, isso é algo que nos agrega e que nos ajuda a multiplicar uma visão de mundo que fundamentalmente propõe uma reforma do pensamento, como o Edgar Morin sempre nos estimula, não? Uma reforma do pensamento para lidar com a complexidade, mas principalmente para lidar também com os desafios colocados pelas incertezas, não? Pelos desafios também sistêmicos e pela agregação de atores sociais. Por isso, digamos, eu vou falar de 4 aspectos muito rapidamente para cumprir o prazo, não? Primeiro, o quanto que estamos colocados aí frente a temas que indicam os limites planetários e que nos obrigam a pensar cada vez em práticas sociais e políticas públicas vinculadas não apenas à mitigação, mas principalmente à adaptação. Então, isto é um tema absolutamente fundamental. E não é apenas através de métricas,
mas principalmente através daquilo que nesta publicação nós reforçamos, que é a ideia das tecnologias sociais e as práticas que se desenvolvem. Além disso, é muito importante que a gente veja o quanto que temos um desafio de ampliar o potencial de ação e transformação socioambiental. E dentro dessa perspectiva, e eu tenho compartilhado essa minha visão sobre a aprendizagem social ao longo dos anos, há quase 15 anos hoje em dia, e agregado colegas de diferentes unidades da USP e de outras instituições acadêmicas, justamente no sentido de incluir e valorizar os diferentes atores e saberes na construção de novos conhecimentos e significados. Então, nessa perspectiva do tripé para sustentabilidade, participação, cocriação e corresponsabilidade, nos colocamos um repertório importante, um repertório que nos estimula a multiplicar nossas ideias nos diferentes campos de atuação. E que, de alguma forma, a gente pode dizer que é uma nova forma de educar e uma nova cultura de sustentabilidade. Uma cultura de sustentabilidade que precisa ser ampliada de forma bem extensa, uma cultura que nos estimula a promover corresponsabilidade em relação a tantos temas como resíduos, como água, como biodiversidade, como das mudanças climáticas, promover cada vez mais ciência cidadã, não? E, fundamentalmente, a partir disso que nós estamos falando, ampliar os processos de transformação pessoal e social, que podem encontrar nas práticas educativas e nas suas instituições fortes articuladores de aliados. Muito obrigado a todos. Vai ser uma tarde muito bacana ouvir as falas de nossos amigos e volto a dizer, é uma tarde de festa porque efetivamente fizemos um trabalho coletivo e apostamos que podemos fazer muito mais. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Passo a palavra agora para o professor Marcos Sorrentino. Obrigado, Marcos. Sou eu que agradeço o convite, a oportunidade do diálogo, o convite especialmente para escrever o pós-fácil de um livro denso, com diversas contribuições de amigos e amigas, né? Estou vendo aqui a Denise, a Rosana e várias outras pessoas que eu tive a oportunidade de conviver ao longo dessa aventura pela educação ambiental. E ao escrever o pós-fácil, eu me deparei, né, com algo que tem me provocado muito nos últimos tempos, né, nos tempos de pandemia, que é a necessidade de transmutarmos, não sei nem se é transmutarmos, mas acentuarmos o compromisso da educação ambiental que nós fazemos e falamos e teorizamos na promoção de uma revolução. Revolução é uma palavra um pouco desgastada, muita gente traz com essa palavra todos os seus preconceitos relacionados às revoluções, mas mais do que nunca a questão da sustentabilidade socioambiental, a questão da educação ambiental, ou é revolucionária ou não é. Não há como fazermos uma educação ambiental capaz de oferecer futuro para as nossas sociedades se nós não iniciarmos processos educadores e ambientalistas fortemente comprometidos com a perspectiva revolucionária. E tendo clareza que a perspectiva revolucionária aponta para a revolução cultural, para mudanças culturais profundas. Eu estou lendo um livrinho do Zygmunt Bauman, chamado Sobre Educação e Juventude, no qual é uma entrevista, né? O livro inteiro é uma entrevista que ele vai dialogando com o seu entrevistador, e ele enfatiza a necessidade que a contemporaneidade, que essa trajetória
que a modernidade teve de revolucionarmos o nosso modo de ser e estar, o nosso modo de produzir e consumir. E isso não comporta só retoques, né? Nós podemos dizer que muitas das iniciativas que nós fazemos hoje são retoques e não tem como deixar de ser retoques. Mas é importante que nós tenhamos presente nos nossos diálogos, nas nossas reflexões, nos nossos grupos de trabalho, como é que esses retoques servem para acumular força, para nos dar musculatura, para transformações culturais, para mudanças culturais, para uma nova cultura da terra, como dizem os ecologistas espanhóis, que propicie mudanças profundas na forma de ser e estar das sociedades humanas neste planeta. Essa nova cultura da terra, com a questão da pandemia, começa a emergir. Cada um de nós tem encontrado oportunidades com todo o sofrimento e com todo o repúdio que nós devemos fazer aos governantes e àqueles que negligenciam com suas responsabilidades em relação à pandemia, mas tem havido também durante ela, pelo menos para as pessoas que podem parar para pensar, uma oportunidade de reflexão e de visualização de costumes e práticas que nós tínhamos e temos até então não serem absolutamente essenciais e indispensáveis para o nosso viver. Diversos costumes. Ontem eu vi uma pessoa falando, eu não sabia que era possível eu comer menos vezes fora de casa, passar a semana inteira fazendo a própria refeição e não me sentir tão lesado, tão prejudicado, muito pelo contrário, encontrando satisfação em compartilhar ou produzir o alimento, compartilhar a refeição no mesmo horário, porque não está todo mundo na sua agenda corrida cotidiana. Então, talvez esse vírus nos tenha colocado um chamamento mais forte para a necessidade dessa nova cultura da terra com T minúsculo também, e do território. Essa nova cultura que deve ser a emergência do que nós conseguirmos refletir, pensar e fazer em períodos como esse da pandemia. E virão outros. Essa pandemia é a ponta do iceberg, os eventos climáticos extremos e uma série de outras. Carlos Nobre, esses dias, falava que eles saque que vai libertar, vai abrir caixinha de Pandora para que venham todos os chamamentos à nossa responsabilidade com a vida no planeta Terra. Então, eu agradeço a oportunidade de ter escrito algumas linhas sobre essa reflexão que o livro provocou e que eu espero que seja degustada por vocês na perspectiva da reflexão sobre como é que eu contribuo para essa revolução tão necessária nos dias atuais. Obrigado pela oportunidade da fala. Obrigado, professor Marcos Sorrentino. Eu quero lembrar só que nós insistentemente estamos colocando no chat o endereço pelo qual vocês podem baixar o livro. Tá? Eu acabei de colocar ali em cima e, com muita alegria, eu convido a professora Denise Batti. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma grande responsabilidade, né, falar depois do Pedro e depois do Marcos aqui. Então, eu vou tentar apresentar um pouquinho esse capítulo que a gente escreveu, eu e a Rosana, né, pensando sempre na perspectiva da educação. E começo agradecendo efetivamente os organizadores, né, o Edson, a Daniele, o Pedro, o Rafael, e também pela essa oportunidade de poder, né, mostrar um pouquinho do que a gente faz, das nossas pesquisas e participar desse livro que foi
o que resultou dessa colaboração entre amigos foi muito interessante. Então, o nosso capítulo, que foi a cultura da sustentabilidade nas instituições de ensino superior, vai apresentar uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo ainda, né, pensando como que essa cultura, né, da sustentabilidade ela pode estar presente nos cursos de formação. E nós nos voltamos especificamente para o curso das licenciaturas na Universidade de São Paulo. O nosso ambiente de pesquisa foi a Universidade de São Paulo, porque a gente sempre pensa nisso, né? É um grande desafio para o professor trabalhar nessa perspectiva de mudança, né? E o caminho educativo é uma grande perspectiva de mudança da sociedade. Então, como que esses professores, né, futuros professores que ainda estão no curso de graduação das licenciaturas, como que essa cultura da sustentabilidade está inserida e como isso pode fazer a diferença na sua formação? Essa ideia, a partir do pressuposto, né, de que a cultura da sustentabilidade, a cultura ela passa a ser um quarto pilar aí da educação, né, da educação para a sustentabilidade, pensando não só na visão do desenvolvimento, do crescimento econômico, da inclusão social e da proteção ambiental, mas que a cultura também seja um integrante muito importante nesse desenvolvimento. Então, será que as universidades estão pensando dessa forma? Será que as universidades estão colocando isso nos cursos de graduação e promovendo, efetivamente, né, o desenvolvimento de novas perspectivas para os estudantes? Então, a gente foi fazendo uma revisão bibliográfica pensando, né, nessa perspectiva e a gente achou interessante, né, porque o que se deseja com tudo isso? Né? Se deseja que as universidades sejam espaços educadores. Espaços educadores sustentáveis, né? Então, com essa intencionalidade pedagógica de se construir referências concretas da sustentabilidade socioambiental. E essa orientação ela tem que estar internalizada no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão da universidade. Então, nós participamos, né, junto com o Marcos e com outros colegas, da elaboração da política de educação ambiental da Universidade de São Paulo e também de outras políticas ambientais, né? E como que pensar nessas políticas é uma questão bastante importante, mas não só a construção de políticas, mas também como que essas políticas elas vão sendo internalizadas, né, pelos funcionários, pelos professores, pelos estudantes. Isso é um passo que a gente ainda está dando, esse é um processo que está acontecendo, né? E, infelizmente, a gente não vê ainda as universidades estão preocupadas, efetivamente, estou falando mais especificamente da Universidade de São Paulo, mas a literatura mostra que isso acontece nas outras universidades também, não só no Brasil, em outros países, que não basta simplesmente ter projetos, né, de construção de baixo carbono, de carbono zero, de prevenção de resíduos, né? Essas questões todas fazem parte da sustentabilidade, mas é preciso também se incorporar isso à formação profissional, né? Não só dos professores, mas de todos os profissionais. Então, a nossa pesquisa ela foi nesse sentido, né? Foi uma parceria entre o Instituto de Geociências e de Biociências, e nós fomos trabalhando então essa perspectiva da educação ambiental crítica, investigando os professores e coordenadores dos cursos de licenciatura. E isso nos trouxe então uma possibilidade de entender quais são as ações que vêm acontecendo e quais são as ações que também não vêm acontecendo na universidade, né? Nessa perspectiva de criar-se, né, ou se desenvolver a cultura da sustentabilidade efetivamente nos cursos de graduação. Então, nós abordamos essa pesquisa, nós entrevistamos, investigamos, fizemos uma abordagem de análise do discurso, né, dos discursos dos professores e coordenadores e dos estudantes também, e a gente apresenta, então, esses dados no livro. Então, e a gente acredita efetivamente, né, que a educação, né, que se inicia não só na escola básica, mas a educação para a formação desses professores, é um caminho muito importante para se transformar, né, esse pensamento e essa sociedade que a gente tem por aí. Então, convido todos a leitura do capítulo e agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de estar participando, né, não só do evento, mas também como do livro. Obrigada. Obrigado, professora Denise, pela participação. Com alegria, convido o professor Alexander Turra. Obrigado, Edson, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e de poder falar um pouco sobre esse tema que é extremamente atual, urgente
importante e cativante, né? Antes de mais nada, queria agradecer pela grande liderança e pela organização do processo ao Edson, a Daniele, o Pedro e o Rafael, e pela parceria na escrita do capítulo, né? A Luciana, o Pedro junto comigo, né? E a Luciana Xavier liderando essa construção do capítulo. Então, depois ela vai falar um pouco mais sobre o tema, enfim. Eu queria fazer um comentário geral, inicial, assim que, na verdade, se a gente for analisar, o livro, ele, de certa forma, ele materializa o seu título, né? Porque ele é um processo de construção, né? Um processo participativo, de cocriação e de corresponsabilização, de corresponsabilidade. E ele se materializa aqui, né? Ele é algo concreto, ou seja, a gente nos capítulos buscou trazer exemplos, trazer reflexões de como isso pode ser feito, de como isso já foi feito. No nosso capítulo a gente mostra um exemplo disso no mar, e fica muito claro que é possível. É possível construir, é possível co-construir, co-criar, participar, e talvez esse seja o grande pulo do gato, né? A grande saída para essa situação de polarização que a gente tem, né? Na sociedade, uma polarização até artificializada politicamente, que não leva a lugar nenhum, como a gente está vendo, né? E a gente precisa então sair, romper isso. E esse livro mostra de uma forma muito clara e, inclusive, subliminar como a gente pode buscar esses caminhos. Nas falas anteriores, em especial do Marcos, a gente vê que a educação, se ela se relaciona com não necessariamente o fim, mas o como, né? Ou seja, o processo, se a gente trabalha o ferramental, os princípios, a forma de ver as coisas, o porquê a gente está fazendo, né? Tudo isso que a gente está fazendo, seja na universidade, como a Denise mencionou, ou mesmo nas escolas, fora da universidade, ou mesmo na sociedade de uma forma geral, a gente tem então aí uma clareza muito grande de que dá para virar alguma coisa, dá para a gente mudar, dá para a gente transformar. No nosso capítulo, a gente relata um processo de co-construção da identidade de um local que não se tinha mapeado antes, que não havia sido mapeado antes. Então, podia ser tudo ou nada, né? Podia ser qualquer coisa. E tinha uma disputa muito incrível nesse território, que é uma baía extremamente pequenininha, de 800 por 800 metros. Se você pensar, puxa, que nada é isso, né? Mas era uma baía que representa talvez o local com a maior biodiversidade registrada na costa brasileira. Obviamente pelos estudos da Universidade de São Paulo, pelo Instituto Oceanográfico e pelo CENIMAR, que está ali do lado, ali no canal de São Sebastião, e que fez com que a gente conseguisse ver o valor de uma área dessa em contraposição a uma perspectiva de uma ampliação de um porto feita, tratada, trazida de uma forma estapafúrdia, tratoreira, né, de forma que a gente se colocou de cientista a ativista e trouxemos o conhecimento a favor de um diálogo mais consciencioso e equilibrado nessas estruturas de poder. E o resultado foi que a licença que foi concedida ao Porto como véspera de Natal, ou véspera de Ano Novo, ela foi cassada, né? Uma das poucos exemplos que eu vi disso no nosso país. E com isso a gente vê que, na verdade, esse diálogo do cientista com o morador, né, com a ONG, com a prefeitura, com o Ministério Público, ajudou a fazer uma construção do entendimento desse território, que não era mapeado e cada um tinha a sua concepção. E esse documento, esse capítulo, mostra o trabalho que foi feito de diálogo dentro de um projeto financiado pela FAPESP, o Biota FAPESP, o programa, e que permitiu com que a gente fosse entendendo como é que as pessoas pensam e de várias propostas e de vários olhares, e chegou a uma proposta que virou política pública. Então, hoje, essa área, né, chamada área do Araçá, ela é definida, ela se sabe o que é essa área, e ela está no mapa da minuta do decreto que vai criar o plano de manejo da APA Marinha do Litoral Norte, uma vez que esse território faz parte da APA, mas não era mapeado ainda. Então, com isso, eu queria ilustrar, e já vou finalizando, que a gente consegue, com esse diálogo, ouvir, né? Então, mais ouvir do que falar, a gente
faz um caminho heurístico de aprender fazendo, dialogando, construindo, revendo nossos posicionamentos, e com isso a gente chega em coisas realmente importantes. O mapeamento da área do Araçá traz hoje uma identidade para aquela região, para quem vive dela, para quem vive nela, né? E para quem a constrói. E nesse sentido, eu queria finalizar pegando esse gancho do que eu falei do processo e trazer essa ideia, né, da ciência para o ensino, né, da ciência subsidiando o ensino e da ciência subsidiando a política pública. A ciência não como conhecimento, mas como estrutura lógica da gente, por exemplo, ter uma vacina inerente ou internalizada contra fake news, né? Então a ciência ela é, na verdade, uma forma da gente entender o que pode ser racional, o que pode não ser, né? Você tem, então, um ferramental para pensar o que é consciencioso, o que é sensato e o que não é, né? E questionar se dúvidas surgirem. Então, eu vejo que é um caminho interessante, é um caminho importante que esse livro traz para a gente continuar pensando e produzindo processos que levem a esse avanço, a esse aprimoramento na sociedade. Obviamente, a gente aqui, né, no Oceanográfico trabalha com o oceano, né, e o oceano, como um sistema socioecológico, ele é mais do que complexo. Ele, então, tem muitos elementos que trazem para a gente aí desafios como esses da Baía do Araçá, em que a gente pretende e necessita envolver esse tipo de construção, porque senão a gente não vai sair do lugar. Um exemplo disso foi o que aconteceu segunda-feira na discussão do tema maricultura dentro da própria APA Marinha do Litoral Norte. Que maricultura? Para quem? Como? Por quê? Onde? De que jeito? São perguntas extremamente complexas que não são resolvidas só por um oceanógrafo, por um biólogo, que aliás hoje é dia do biólogo, né? Ou por um sociólogo. A gente precisa trazer, ou por um zootecnista, né? A gente precisa trazer todo mundo para conversar. Então eu acho que a gente, nesse livro, cria um caminho muito sólido, né? Para a gente poder continuar dando passos nesse sentido. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade de compartilhar esse sentimento e esse pensamento com vocês. Um grande beijo e vamos aí continuando na discussão. Obrigado, Turra. E chamo agora com alegria também a minha amiga professora Rosana Louro. Muito obrigada, Edson, e a todos os autores. Bom, primeiramente eu gostaria de destacar que é uma grande honra para mim estar dividindo esse encontro com profissionais do campo da educação ambiental, que são, assim, já há bastante tempo referências aí, tanto para o meu trabalho e com quem eu sempre aprendi e aprendo tanto. E aproveito também para parabenizar, né, você, Edson, a Daniele, o Rafael e o próprio Pedro, como organizadores de um livro, né, e pela oportunidade, né, de poder trazer a todos um material inspirador para pensar e fazer a sustentabilidade como meta num momento tão icônico como o atual. Bom, o nosso capítulo, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Currículo da Cidade, Ações e Construções Formativas, ele é fruto aí de uma feliz parceria nossa, né, minha particularmente, com o Núcleo de Educação Ambiental, que é vinculado ao Núcleo Técnico de Currículo da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O NEA, ele tem à frente duas pessoas muito especiais que dividem comigo a autoria desse capítulo, que é a professora Cláudia e o professor Clodoaldo. Eles estão aqui nos assistindo, quem sabe na hora dos outros autores podem colocar alguma coisa, né, se quiserem completar. E o NEA, ele tem como premissa articular suas ações com o currículo da cidade, e o currículo da cidade, ele se articulou com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E isso gerou a possibilidade de uma parceria, particularmente de uma assessoria, para as ações de educação ambiental, tendo os ODSs como temas geradores, né? Porque as ações de educação ambiental, a ideia era uma construção a partir dos saberes e fazeres da própria rede. O NEA tem como premissa também, né, a formação continuada dos profissionais da educação, né, dentro da temática da educação ambiental. E em 2018 a gente começou, né, nesse trabalho de assessoria a construir junto um processo de formação baseado no diagnóstico participativo,
o próprio processo formativo e os processos avaliativos. O processo formativo ele se deu junto aos formadores de educação ambiental, que cada uma das diretorias de ensino possui, dentro das 13 diretorias. E como a rede, bem como os territórios que compõem, ela é muito diversa, ela envolve desde SEI, de crianças de 0 a 3 anos, educação infantil, ensino fundamental 1, 2, médio, passa por educação de jovens e adultos, por escolas bilíngues de Libras. Então, os processos de construção coletiva e o nosso conhecimento da rede, até para pensar numa proposta de formação, ele era essencial. E nós utilizamos as formulações teóricas relacionadas à educação ambiental crítica, à aprendizagem social e à complexidade. E o processo de formação, ele se deu como uma formação em capilaridade, que é muito inspirado na questão dos coletivos educadores, dos PAP, pessoas que aprendem participando, que eu também já tive a oportunidade de vivenciar um processo aí em parceria com o professor Marcos Sorrentino. Nós utilizamos aí nessas práticas, ações e investigações a concepção de educação ambiental crítica, porque entende o meio ambiente como um objeto de transformação e um lugar de emancipação. E que as pessoas, ao transformar o meio, elas também se transformam. E a ideia é desconstruir as realidades socioambientais com vistas a transformar o que causa os problemas. Então, o capítulo ele vai trazer os resultados da etapa inicial de construção coletiva, onde a gente identifica metodologias e análises que evidenciam o potencial de diálogo de saberes e fazeres dos professores. E aqui nós entendemos professores e professoras como intelectuais que estão nesse processo criativo aí dentro da rede e nesse processo de conhecer os seus territórios, construir práticas de educação ambiental que sejam significativas para esses próprios territórios. E também na parceria com os formadores das DREs e dos NES, a gente proporcionou um encontro onde foi construído com muitas pessoas um café com partilha, e nesse café com partilha nós buscamos identificar, a partir das questões geradoras que foram colocadas, processos que levavam, a gente categorizou, né, os discursos que foram colocados nos registros do café com partilha, os discursos que remontavam à ação, reflexão, negociação e comunicação, que são os 4 eixos aí da aprendizagem social colocados por um determinado autor naquele clássico livro do Arjen Walls. E eles apontaram também as possibilidades aí de cocriação e de corresponsabilidade nesse processo formativo. Então, não foi um processo imposto de cima para baixo, mas muito mais tentando enxergar, a partir do potencial da rede, o formato para essa construção de uma comunidade de aprendizagem. E, ao mesmo tempo, um currículo integrado com o espaço físico e com a gestão escolar, que é esse tripé aí da proposta de escola sustentável. Bom, o processo ele ainda está sendo investigado em suas diferentes etapas. Eu acho que esse primeiro capítulo contribuiu muito para a gente consolidar os caminhos dessa pesquisa. E ele conta hoje com o financiamento do CNPq, num projeto aprovado no final do ano passado, dentro do edital Ciência na Escola, e com a parceria da universidade e a rede de ensino, particularmente o GPAF, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, e o Núcleo de Educação Ambiental da SME. Então, assim, eu também tive a oportunidade de participar com a Denise no capítulo sobre sustentabilidade na universidade, e eu entendo que, como os nossos capítulos e todos os capítulos de livro, eles buscam apontar alguns caminhos da educação para a sustentabilidade neste complexo contexto sociopolítico em que nos encontramos. E eu entendo que o nosso olhar para a sustentabilidade, ele tem que estar muito com as lentes da justiça social, principalmente no momento atual em que isso passou a despontar assim, muito mais do que a gente já percebia, mas acho que agora ficou muito mais evidente. E para que a gente possa ser capaz de reconstruir a nossa história nesse contexto de pandemia e pós-pandemia, baseados aí na participação, na colaboração, na cocriação, na corresponsabilidade, e para transformar um pouco a nossa forma de atuar, educar e de ver juntos e juntas. Então, eu espero também que vocês gostem.
Obrigado, Rosana. Obrigado, Leandro. Então, meus cumprimentos especiais aos editores, né? Ao Edson, a Daniela, ao Pedro, ao Rafael, e também meus cumprimentos a todos os autores e coautores. Eu sou um coautor de capítulo e vou tratar vocês também como parceiros, e evidentemente parceiros não só nesse livro, mas parceiros numa luta, parceiros compartilhando ideais e também resistindo aos contextos de adversidades que nós estamos passando agora, né? Bom, tem vários biólogos aqui, eu também sou biólogo de formação, mas não dá para negar. Hoje eu comecei o dia muito chateado, porque eu lembrei que eu sou biólogo e estou vendo a inércia de muitos colegas, inclusive, e da sociedade, né? Aceitando a situação, digamos, de agressão, né? de ódio mesmo, de mentira, com relação ao meio ambiente, com relação às políticas que a gente tem estabelecidas, né? Eu não quero fazer uma fala pessimista, mas acho que a gente tem que realmente refletir sobre o que a gente está passando. Na verdade, eu passei esse momento ruim de hoje e estou feliz aqui por estar com vocês. Mas eu fui do IBAMA também e eu acho que eu consegui ter uma ideia, né, um pouco do poder executivo, né, associado às políticas de meio ambiente, e não são poucas, e não são ruins as políticas brasileiras, né? Algumas delas, a própria Política Nacional de Meio Ambiente, super arrojada e avançada da década de 80. Né? Mas no IBAMA eu consegui entender o papel, então, desse braço do Poder Executivo, né? Fazer cumprir a lei, né? A lei que é de interesse da sociedade, né? O IBAMA que tem que zelar pelo cumprimento, também tem que coibir e punir os crimes ambientais. Esses crimes estão bem delimitados. A gente tem essa legislação ampla, a gente tem código florestal, a gente tem lei de crimes ambientais, tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na verdade. Veja só que boa parte do que a gente está falando aqui, dos nossos objetivos, é aquilo que a gente persegue, no sentido de que a sociedade proteja, respeite e compreenda o papel dos ecossistemas, do meio ambiente, tudo isso, grande parte, está previsto nas leis. E hoje a gente está vendo essa forma de agressão, de discurso, de negacionismo, né, contra a aplicação das leis, de sucateamento, né, de cerceamento da atividade do poder executivo, no caso do IBAMA, por exemplo, né? Semana passada, aquele anúncio do ministro do Meio Ambiente, que parece que foi prazeroso, né, dizendo que iria cancelar todas as atividades de fiscalização do IBAMA e do ICMBio, né, em áreas sensíveis, áreas que nós sabemos que está tendo avanço de desmatamento, invasão de unidades de conservação, de terras indígenas, etc. Junto com isso, né, os discursos que já foram citados, né, que são parte das nossas preocupações, esse negacionismo que eu vejo expressão forte já no ano passado, né, a forma de atacar a produção do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, que é um instituto também ligado à política pública, é um instituto ligado ao Estado, à sua legislação, que ele cumpre um papel importante, produzindo a partir de tecnologia e referência internacional, dados para monitoramento do nosso meio ambiente, né? Dados esses que têm sido sistematicamente refutados, e a gente vê hoje esses que estão no poder querendo negociar novas formas de monitoramento para gastar mais dinheiro e talvez para ter os resultados que eles querem, não é? O negacionismo também forte, eu sou da saúde pública, né? O negacionismo forte na Covid e conectando os riscos que a gente também tem que pensar, como o Marcos chamou a atenção, né? Quer dizer, pode vir um vírus novo da Amazônia? Pode sim, e a Amazônia, sistematicamente delapidada e agredida, ela mostra em sua história uma história de epidemias. Malária, leishmaniose, doenças ligadas ao precário saneamento, dengue também, febre maiara, orupuche, uma quantidade enorme de doenças associadas aos impactos ambientais. Mas parece que
de um lado também a gente está vendo um movimento, né, desse governo atual, que realmente é indiferente, né, ou realmente prejudica os nossos ecossistemas, um movimento de tentar fazer uma agenda ambiental urbana, como se isso já não fosse importante, e mas como se isso pudesse maquiar que as cidades dependem dos sistemas naturais, né? A Amazônia que hoje está sendo destruída é a Amazônia que hoje nos provém água e alimento, né? Porque as chuvas do Sudeste estão associadas com a umidade da floresta. Agora, o que a gente tem a ver com tudo isso aqui? Claro, muito, mas em princípio a construção ou a promoção de uma sociedade de cidadãos mais reflexivos, não é? E no sentido de que nós temos que buscar assim vencer o negacionismo e também a indiferença que se constituiu em parte pela modernidade, pela vida urbana, né? Pela incapacidade das pessoas entenderem a importância dos sistemas naturais. E aí eu vejo os temas que são fortemente tratados nos capítulos, na introdução, no mote do livro, né? Como, por exemplo, o potencial de ação e transformação, né? A resolução de desafios comuns. Quer dizer, o problema do desmatamento da Amazônia, dos incêndios do Pantanal, são problemas nossos aqui em São Paulo também, né? Nós temos que lidar com eles. A importância de processos democráticos, a busca de uma nova cultura de sustentabilidade, a aprendizagem social associada à sustentabilidade, né? Na fala do prefácio do professor Arian Walls, ele fala do Covid também, e ele fala que muitos, né, estão ansiosos para voltar ao normal, né, a voltar ao seu cotidiano, à sua forma de vida, às suas práticas, mas outros, como nós aqui, estamos tendo esperança que um novo normal, a partir dessa crise, desses abalos, um novo normal se constitua de grande forma, né, pela educação, né, que seja reorientada e que contribua decisivamente para a equidade, para a saúde e felicidade, né, dos humanos, dentro dos limites planetários, né? Por isso também eu acho que a fala e as palavras do Marcos, né, no pós-fácil, né, eu também acredito em revolução. A gente tem que buscar revolução, a gente tem que buscar pela educação mudar os homens para que os homens mudem o mundo. E uma das partes aí que eu pude contribuir na obra, né, foi junto com a Suzane Borner. A Suzane está aqui também, ela é a primeira autora do capítulo que eu contribuí, né, que fala sobre a agência jovem, né? E essa é uma revolução que a gente tem que estimular também, porque no nosso capítulo a gente trata dessa essência de que os jovens eles vivem, dialogam e têm dentro de si a construção de processos políticos, né? E no nosso capítulo a gente fortalece que a pesquisa participativa, né, nesses preceitos da educação para a sustentabilidade, a pesquisa participativa pode fortalecer que os jovens desafiem um pouco a produção hegemônica de saber, de tomada de decisão, que é do mundo adulto. E tanto isso é possível, né, como, vejam só que interessante, aquele primeiro comício controverso do Donald Trump nos Estados Unidos, num estádio que ficou esvaziado por causa dos fãs do K-pop, que refletiram, se organizaram e se inscreveram e barraram a inscrição de várias pessoas que iriam lá prestigiar o Trump, que é um negacionista do clima, não é? Mas mostram que há caminhos novos, talvez, para a reflexão, mas eu diria que para que a gente veja mais desses caminhos e que eles frutifiquem, a gente tem que fortalecer processos educativos, reflexivos, como esses que estão ditos aqui. E só para encerrar, acho que eu já falei bastante, agradecendo novamente o convite, né? Eu quero também ver um pouco esse livro como um guia prático, né? Uma possibilidade de reprodução de ideias e práticas que estão ali relatadas, para fortalecer, para dar resposta à situação e para a gente sair dessa situação extremamente difícil, né? Emocionalmente pesadíssima, né? Que nós estamos vivendo no Brasil, também no mundo, sobretudo com relação às questões ambientais. Então,
Um abraço a todos, novamente, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Leandro, muito obrigado pelas palavras, todos os professores, certamente são palavras que alimentam a alma e alimentam a vontade de seguir em frente, isso é muito importante para todo mundo. Nós chegamos aqui aproximadamente a 160 pessoas, eu estou acompanhando o download do livro, a gente já tem quase 200 downloads do livro, então peço a vocês que vocês também, nas redes sociais, multipliquem esse endereço que o Valdir e eu estamos insistentemente colocando no chat para que esse livro realmente chegue ao máximo de pessoas possível. A ideia agora, nós temos vários, bom, como eu falei no começo, nós somos em 28 autores no total nesse livro. E tem vários deles que estão aqui participando nesse momento, eu estou vendo o nome aqui no chat. Eu abro a palavra para esses demais autores, se quiserem fazer algum comentário, se manifestar, e obviamente para todo mundo, para todo o público que está aqui presente nessa mesa redonda aqui nesse lançamento. Quem começa? Ed, acho que a gente só podia tentar estabelecer talvez algum sistema de ordem, assim, o pessoal colocar talvez no chat, só para ter uma organização, Tá, não sei. Ok, obrigado, Rafael. É verdade, é muita gente, né? Se alguém quiser falar, eu peço então para colocar primeiro o nome no chat, aí a gente vai priorizando as falas. Nós temos mais ou menos 25 minutos ainda. Deixa eu só dar um palpite também. Quem também não ficar à vontade, né, de usar o áudio, pode também escrever a participação no bate-papo, que aí, né, o Edson ou então o Rafael podem ler também aqui, compartilhando com todos. Uhum. Se alguém que gostaria de falar do capítulo especificamente que escreveu e não esteve contemplado por nenhuma das falas dos professores, fica à vontade, viu, gente? Esse eu acho que é um dos grandes desafios desse modelo virtual, as pessoas se manifestarem, né? Mas, Suzane, obrigado, viu? Fique à vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, mais do que nada, né, aos organizadores também por esse evento de hoje, todo esse processo maravilhoso de lançamento do livro, de colaboração, de cocriação também de um livro tão especial e importante nesses momentos, né, como todos os palestrantes já comentaram, e vou aproveitar para continuar um pouquinho comentando sobre a fala do professor Leandro, com quem eu colaborei no capítulo sobre a minha pesquisa. Eu achei também muito importante incluir no nosso capítulo a voz dos jovens, porque eu acho também que nesses processos que a gente está vivendo, né, como o Leandro falou, essa hegemonia de saberes, às vezes a gente nem pensa em desafiar um consentimento que está, um conhecimento que está, talvez dentro das universidades, da ciência também. Eu vejo que, começando essa pesquisa participativa na periferia de São Paulo, com jovens que talvez nunca tenham uma voz nesses processos, para mim é muito enriquecedor. Infelizmente, com a pandemia também tudo mudou um pouco, né? A gente não conseguiu continuar as atividades como queríamos, mas também isso demonstra muito também esses processos de exclusão que ainda estão existindo, né? Que nem todo mundo que tem interesse, que tem como participar desses processos também de cocriação, de educação, principalmente na periferia, que muitos dos jovens não têm acesso à internet, né, a celular para participar, nem de educação formal, mas também de processos de troca mais informal, né? E para mim foi um tema muito importante que surgiu para mim também vendo as desigualdades, né, que existem ainda no mundo. Eu sou da Alemanha, né, e também para mim foi muito interessante também aprender através desse processo do livro, que foi o primeiro capítulo que eu escrevi em posição de pesquisadora agora no Brasil. Foi muito legal para mim, para refletir também sobre o meu trabalho, né, e ver um pouco mais aonde eu quero levar o debate também na minha própria pesquisa e como isso se encaixa também nesses debates que estamos tendo hoje em dia com os outros colaboradores da USP, né, e de fora. E mais para agradecer mesmo esse processo que achei muito enriquecedor para meu trabalho pessoal, mas também para criar essas redes de
de pesquisa, de pensamento, de refletir um pouco fora da caixa, né? E abrir um pouco o panorama sobre esses temas. É isso, mais ou menos. Obrigada. Obrigado, Suzane. Foi um prazer contar com você. Mais alguém, gente, quer falar sobre o capítulo específico, que teve a chance de colaborar, ou alguém do público fazer uma pergunta para os participantes? Fiquem à vontade, a palavra agora é de todos. Isso aqui está me lembrando as minhas aulas que eu estou dando para o pessoal do ensino médio. Eu tenho dado uns aulões, que a gente chamou de aulões na pandemia. Se é para falar, eu falo. Se é para falar, eu falo. Aí eu falei, e aí, gente, o que vocês acharam? Parece que não tem ninguém do lado de lá. Se é para falar, eu falo. Fala, peraí, que tem gente que pediu aqui também. O Jean-Pierre. Então, o Pedro, depois o Jean-Pierre Batista. Obrigado, Jean. Não, eu acho que o Leandro levantou várias questões. Eu acho que é um momento de resistência, não? O Marcos usa a palavra revolução, não? O Leandro também. Mas, acima de tudo, resistência, porque nós temos uma agenda de transformação que já está mais ou menos dada para a sociedade global. A questão é como se implementa, não? A questão é como se multiplicam as ideias, e para isso as práticas educativas são fundamentais. Obviamente, este é o primeiro de tantos outros livros que a gente pode estar fazendo, e não? Nesse momento estou organizando vários outros dentro do projeto temático, e todos eles agregando uma geração que tem mais de 20 anos, mais de 20 anos menos que eu. Ou seja, é uma geração que muitos deles estão começando na vida acadêmica, não? E eu vejo, não usando a palavra legado, porque eu tenho muitos quilômetros para rodar, mas uma certa maneira de como a gente pode trabalhar cada vez mais em rede, não? Cada vez mais articulados, cada vez mais integrados, com agendas cada vez mais poderosas, trabalhando estes temas através de podcasts, trabalhando estes temas das diversas maneiras. Temos aqui parceiros de outro grupo do IA, que também temos trabalhado com diálogos com as comunidades periféricas. Ou seja, os repertórios têm que se ampliar, e fundamentalmente tudo isso está por trás dessa premissa de reformar o pensamento, não? De pensar através desta realidade, porque, como eu brinco, estou dizendo, nós somos hoje estamos vivendo a realidade lambi-lambi. Cada um de nós é um retrato 3x4, não? Estamos nos vendo como retratos 3x4. E é cansativo, mas ao mesmo tempo é estimulante para a gente refletir cada vez mais sobre o quanto que das diferentes práticas que estão aqui apresentadas dentro do livro, da universidade, das escolas, das comunidades, estão dados elementos para pensar a inovação na forma de pensar. A inovação que nos introduz também para aprofundar o nosso conhecimento sobre a realidade político-institucional, trabalhar criticamente sobre essa realidade, nos organizarmos. O Alexander e eu temos participado muito das atividades da Coalizão pela Ciência, Ciência e Sociedade, tem os cientistas engajados, tem uma série de iniciativas que estão se multiplicando através de rede. E isto tudo, por trás de tudo isto, está colocada uma questão que é a aprendizagem social. Aprender a ouvir, aprender a dialogar, ocupar cada vez mais os espaços participativos e aceitar as diferenças e construir a partir das diferenças. Então, para mim, esses temas são estratégicos, e esse é o grande leme, o grande motivador do meu trabalho coletivo em vários níveis que eu venho desenvolvendo e que eu acho fundamental multiplicar, como estamos fazendo aqui.
Bom, eu entrei rindo, né? Porque quando o Jacob falou, eu ia falar a mesma coisa. Já que ninguém fala, eu vou falar. Mas é muito rápido, assim. Tudo bem, parabéns. Já mandei pelo chat aí, fiquei super entusiasmada. Rosana, todos os demais que estão ali conhecidos. E eu queria fazer uma provocação. Já até li, quase terminei de ler o livro enquanto ouvia. Nós temos a Conferência Internacional de Educação Ambiental, que não pôde ser realizada esse ano, em função do que a gente já sabe, né? Viramos retratinho 3x4, como disse o Jacob. A Rosana nos deu a honra de participar o ano passado em Bento Gonçalves, e será, então, em março do ano que vem. Eu acho, Jacob, que a gente poderia organizar uma mesa só sobre esse livro, até com o mesmo tema. Eu tenho lutado muito, você sabe disso, dentro do observatório, eu insisto em falar de educação ambiental dentro de resíduos sólidos, né? Eu tenho articulado com o Tribunal de Contas, com tudo que vamos dizer assim, quem tem poder, né, para ver se a gente avança. São mais de 20 anos da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, acho que está na hora da gente se unir, e eu estou falando aqui para abrir esse espaço. Vamos entender o que cada um está fazendo, né, em cada canto desse país, e nos transformar, como o Jacob falou, numa rede. É assim que a gente vai conseguir mudar, porque esse cenário que está aí, eu também sou bióloga de formação, fiquei emocionada hoje com as homenagens que me fizeram, mas assim, com uma sensação de choro, porque de fato fizemos muito e alguém foi lá, de repente jogou água ou jogou areia no nosso brinquedo. Regredimos, infelizmente. Então, parabéns mais uma vez, e é isso que a gente tem que fazer, produzir, não é? Pensar, fazer todo mundo pensar, trazer educação ambiental formal para dentro das escolas. Estou bem feliz. E está o convite aí, viu, Jacob? Deixo na sua mão, na mão da Rosana, e você depois fala comigo ali. Um abraço, cuidem-se. Obrigado, Pedro, Arlinda. Eu vou pedir para o Jean falar brevemente, para a gente poder dar espaço a todo mundo, e depois vou passar a palavra para o Alan. Obrigado. Boa tarde a todos. Na verdade, meu nome é Débora, né? Sou esposa do Jean, e fiquei bastante curiosa em ver o livro, ver qual que está sendo a produção de todos. Aqui estou bastante... Não consegui ler ainda, mas eu há algum tempo tenho trabalhado com a questão de aula ao ar livre, e na verdade a gente tem achado bastante dificuldade em escolas, principalmente em São Paulo, das aulas, de como tratar a questão de você trabalhar ao ar livre com as crianças que estão cada vez menos tendo acesso a espaços abertos. E hoje em dia está se falando bastante sobre isso por conta da pandemia e tal. E então eu queria que os professores comentassem, Denise, Sorrentino, Jacob, alguém comentasse sobre essa possibilidade que está se abrindo e se isso pode ser uma coisa boa para o futuro na educação ambiental. É isso. O Alan está na lista. Eu fiquei na dúvida se iria ter a resposta da pergunta. Não, deixa para o final. Deixa para o final. Deixa para o final, melhor. Tá legal. Bom, eu também, como parte de um dos coautores desse capítulo do livro, eu quero realmente agradecer aos organizadores pelo belo trabalho. Eu também me sinto privilegiado de ter participado. Nós escrevemos um capítulo que, na verdade, a primeira autora é a Carolina Carvalho, que faz parte do grupo do professor Leandro Giatti, que desenvolveu sua pesquisa de pós-doutorado.
E nesse capítulo a gente trouxe uma discussão sobre a importância do mapeamento participativo para os projetos de educação ambiental, como uma ferramenta importante, por exemplo, para a transformação e para a sustentabilidade. A gente traz 3 exemplos, um em Guarulhos, que foi justamente onde a Carolina desenvolveu o seu projeto, e ela trabalha na periferia de Guarulhos, né? E aí, bom, ela tratou de várias plataformas e ferramentas para como é que você consegue aproximar a informação que está disponível ali, mas também produzir uma informação local com as tecnologias disponíveis. E nessa mesma perspectiva, nós fizemos isso também em São José dos Campos, em um outro projeto que se chama Projeto Cachoeiras, que foi liderado num projeto de extensão da Unesp de São José dos Campos, pela professora Lilian, que também está aqui participando, e envolveu diversas comunidades ribeirinhas do Rio Paraíba do Sul, tá? Com mapeamentos participativos também. E o último exemplo, que não é nessa ordem, mas é Ubatuba, que tem a ver com um projeto que eu também tenho trabalhado, que chama Coadapta Litoral, e que buscou usar essas ferramentas de participação, de mapeamento colaborativo com as comunidades que estão aqui. E que não só são as comunidades locais, pessoas comuns, mas também são as comunidades tradicionais que vivem nesse território. O que me chama a atenção e que eu queria, na verdade, esse é o resumo geral do capítulo, mas acho que o Pedro ele falou algumas palavras que eu gostei bastante, que é quando ele menciona os agregados, e eu senti um pouco isso vendo os autores e coautores desse livro, porque eu conheço vários deles, inclusive estão aqui, que ao mesmo tempo que a gente teve a oportunidade de falar um pouco do nosso projeto, né, e buscando construir essa rede que a gente está falando agora, a gente trouxe também os nossos agregados, que são desses projetos que eu mencionei rapidamente para vocês, que também estão assistindo, que são os professores que participaram do projeto aqui no Litoral Norte e que tiveram interação também com outros projetos que a gente tem trabalhado junto, como o Semadem Educação, que é coordenado hoje pela Raquel Trasber, que é uma importante referência para nós no tema de educação, sustentabilidade, e que é colega também de muitos de vocês que estão aqui apresentando. Então, mais uma vez quero agradecer a oportunidade dessa participação e é uma honra realmente a gente tentar buscar essas pontes de conhecimentos e de saberes. Obrigado. Obrigado, Alan. Foi um prazer ter você junto com a gente aí nessa trajetória. Estou acompanhando no chat aqui, temos pessoas, acabou virando um lançamento internacional. Temos pessoas do Uruguai, Pernambuco, Rio Grande do Norte, sensacional. E aí, gente, mais algum depoimento sobre algum capítulo específico, algum comentário sobre a pergunta do Jean? Tá, Edson, uma pergunta do Jean e da Daniela. O Jean foi nosso aluno aqui no curso da licenciatura, né, em Geociências e Educação Ambiental, e acho que assim, a sua pergunta é muito importante, Daniela, porque mostra também, né, que os ambientes externos à sala de aula também são ambientes educadores. Né? Então, não só as aulas de campo, mas diversos ambientes que se possam trabalhar. E se esses ambientes forem constituídos, né, forem construídos como ambientes sustentáveis, ainda mais é possível se trabalhar com a educação, né, nesses espaços. Então, lógico que a ênfase dos cursos das geociências são muito fortes, né, para a aula de campo. Né? Nós temos isso, porque a aula de campo tem essa possibilidade não só de trabalhar conceitos, mas você vivenciar, né, os espaços, vivenciar os aspectos diferenciados do conhecimento que estão ali colocados. Então, para a gente é muito importante a aula de campo. Isso, as escolas que tiverem oportunidade de trabalhar com as aulas de campo, eu acho que são escolas que vão num caminho muito feliz, muito produtivo de se trabalhar.
não só aula de campo, os estudos do meio, né? Trabalhos como esse do mapeamento, que foi relatado, que faz parte do livro, mas que pode também ser utilizado na formação dos professores, pode ser trabalhado com os estudantes, né? Nessas metodologias participativas, na cocriação, tudo isso é possível de se trabalhar com aulas em ambiente fora da sala de aula. Então, eu sou muito favorável a essas aulas e acho que são muito importantes. Luciana Xavier quer falar. Lu, está na Alemanha. Eu estou sem vídeo. Vocês me escutam? Sim. Porque minha conexão aqui não é muito boa, né? É a tecnologia alemã. Pois é, não, é incrível. Eu queria agradecer também a oportunidade. O Alex já falou um pouquinho do nosso capítulo, meu com o Pedro e o Alex. E uma coisa que eu queria acrescentar é que, assim como esse livro foi uma construção entre amigos, né, uma construção coletiva, o que a gente desenvolveu junto com o Biota também foi, né, e lembrar que só foi possível porque a gente tinha uma equipe grande, engajada, que compartilhava os nossos desejos, os nossos interesses e colaborou muito para que tudo acontecesse. E acho que uma das coisas que, para mim, foi mais legal desse trabalho que a gente relata um pouquinho nesse capítulo é que, além da gente conseguir alcançar os objetivos do nosso grupo, que eram de integrar o projeto mais com a comunidade, a gente contribuiu para o projeto de forma geral, né, que era um projeto que reunia vários grupos de pesquisa, vários módulos, e com a gestão da APA. E acho que, para mim, essa aplicação do que a gente produziu, de ver a comunidade se apoderando do que foi gerado com eles e por eles, em grande parte, foi muito importante. É o que me motiva até hoje, e de várias pessoas que trabalharam com a gente, tudo que eu escuto é: nossa, o Araçá foi tão legal. Você não encontra um grupo assim, pessoas tão engajadas e uma atmosfera tão produtiva em vários outros projetos. Eu acho que isso foi rico, a gente conseguiu aproveitar bem e ter bons resultados que vão além do que a gente produziu para a ciência, do que a gente conseguiu deixar para a comunidade, ver hoje eles bem mais engajados na gestão da APA, onde a gente encontra, eles nos reconhecem, levam os produtos, né, o plano de desenvolvimento sustentável que a gente fez junto com eles, estão sempre carregando embaixo do braço e defendendo esse lugar que agora eles conseguem dizer o que eles entendem, né? O que é esse lugar, que é a Baía do Araçá. E uma outra coisa que também a gente não vê muito, fora do grupo de cientistas mais sociais com quem a gente tem trabalhado, principalmente por meio do Pedro e das conexões dele, foi que a gente conseguiu também engajar os pesquisadores do Biota nessa discussão, que não costumam ter esse tipo de contato e de ir nas reuniões, nos workshops participativos e discutir com a comunidade, tentar traduzir todo o conhecimento que eles têm super técnico numa linguagem que todo mundo, né, todos os envolvidos consigam entender. A professora Cecília Amaral esteve com a gente em vários workshops, viajava quilômetros de Campinas até São Sebastião. E eu acho que isso foi super positivo. Eu entendo como um resultado e espero que tenha... Sei que mudou um pouquinho ela e que tenha mudado mais gente do projeto. Eu acho que esse papel de mudar também os cientistas, nessa perspectiva da ciência pós-normal, que o Leandro sempre discute com a gente, ajuda muito, colabora para a gente ter aí uma ciência mais próxima e agora na década dos oceanos, né, ter a ciência que a gente quer para o oceano, não, a ciência que a gente precisa para o oceano que queremos. É isso. Obrigado, Lu. A Yadira, que fez pós-doutorado comigo, e uma pesquisadora cubana, quer falar. Estou vendo ela aqui. Edson, estou te ajudando, tá? Se escuta bem? Boa tarde a todos. Oi, Yadira. Gente, prazer de rever muito amigo, muita gente querida. Pedro, meu professor para sempre. Leandro, saudade, muito carinho para você, sua equipe toda. Exxon, muita gente querida. Eu falo que em meio de tanta tristeza, essa situação da pandemia permite fazer esse tipo de encontro.
é muito bem recebido. Vocês não imaginam a sensação boa que dá, que causa um encontro entre pesquisadores para poder compartilhar ideias, transmitir também força. Eu comparto muito ideias de Pedro, o momento é de muita resistência. Eu sou cubana, de Cuba, não de Miami, então isso também faz determinado tipo de diferença em toda essa história. A gente chegou no Brasil mesmo para trabalhar temas de ambiente, de sustentabilidade, associados à saúde, e nunca iria imaginar que 2 anos depois desse pós-doutorado, a questão de saúde e a educação em saúde e a necessidade de promover saúde, pensando na sustentabilidade, na proteção do ambiente, iria ser um tema de relevância mundial em condições tão complexas, tão lamentáveis. E aí eu queria, em primeiro lugar, parabenizar muito esse livro. Comparto com Leandro que não é um livro de fazer uma leitura só, pode virar um instrumento, pode virar uma ferramenta que ajude a tantos educadores, a tantos professores, em qualquer tipo de ensino, para trabalhar no Brasil. Eu que passei por São Paulo, posso falar agora que estou em Cuiabá, na Universidade Federal de Mato Grosso, que o Brasil é tão gigante e tem realidades tão diversas, é tão diferente o mundo de cenários por regiões desse país, que trabalhar em redes não é uma questão de escolha, é uma necessidade. Aprender um do outro em esse cenário é uma necessidade, é a gritos. Gente, eu estou acompanhando o desespero e a crise ambiental em esse contexto, as queimadas, acordar lleno de fumaça, respirar um clima que não dá qualidade de vida. E é uma questão que não é não admite permitir que alguma pessoa, que algum político coloque em dúvida a necessidade de formar as novas gerações. Eu acredito absolutamente no valor da educação ambiental, na importância que tem isso no contexto escolar. São gerações de pessoas que, sem responsabilidade, geram a vezes o fogo, condicionam essa situação crítica que se vive em determinadas regiões, e o debate público ainda é muito, se espera muito, há muita coisa para fazer. Então, o livro chega na hora certa, é um livro para compartilhar, não cansar-se de compartilhar, para passar para qualquer cenário, e me atrevo a falar, concordo com os colegas que já conversaram, que esse é um tema de discussão de agenda internacional. A América Latina toda, já seja contexto do Caribe, que agora acabamos de viver em Cuba, por exemplo, furacão, tormenta tropical, combinado com doença, com situação de pandemia, uma situação crítica da situação que temos hoje na saúde humana, porque já não é só acompanhar as vivências que tem determinados contextos e nações para enfrentar essa sobrevivência. Agora também a questão de saúde coloca um elemento a mais. Então, só queria colocar minha voz aqui, dar meus parabéns a tantos colegas queridos que acompanham aqui essa live, e desejar muito que acabe a pandemia, mas que não acabe essa forma de encontro, porque isso ajuda que está tão longe de São Paulo se encontre com tanta gente aqui hoje, até de muitos países do mundo, que precisamos, sabe? Porque dá muita força. Evolução e resistência. Acho que essa é a dupla que acompanha esse momento histórico que estamos vivendo todos. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite por participar. Obrigado, Yadira. Que bom te ver, né? Faz tempo que a gente não conversa. Muito obrigado pelas suas palavras. E já são não, né? Ainda são 5h35. Mas, em respeito ao tempo de todos, eu acho que eu vou direcionando. Desculpa se ficou alguma pergunta em aberta, Pedro, eu, o Rafa, a Dani, nós vamos tentar responder essas questões diretamente para vocês, que algumas a gente viu no chat que ficaram em aberto, né? O tempo é sempre muito curto.
Primeiro eu quero agradecer demais de novo, né, as palavras do Pedro, do Marcos, da Denise, do Turra, da Rosane, do Leandro, que sempre foram grandes parceiros. E esse momento agora, quem vê essa ponta final não vê um ano de trabalho que todos esses autores tiveram, né? Os primeiros convites que o Pedro, eu, a Dani fizemos para os autores foi em agosto do ano passado. Então nós estamos completando um ano e uns quebradinhos nesse processo de construção coletiva desse livro. E esse, na realidade, é o terceiro momento que eu tenho junto com o Pedro de organização. O primeiro foi o Temas Atuais em Mudanças Climáticas, quando eu estava começando meu doutorado, lá em 2004, já parece que faz uns 20 anos, né? Mas foi bem 2014, aliás, desculpa, né? Mas é bem recente. E depois o livro Água e Sustentabilidade, que a gente escreveu junto também. Eu acho que livro é que nem filho, a gente esquece, né, como é que foi o anterior e quer ter outro. Né? E aí fizemos outro, né? Tivemos outra possibilidade. E esse, na verdade, esse livro com esse título, Educar para a Sustentabilidade, eu acho que lá no começo, quando a gente começou a conversar, eu falei que era um sonho meu, que eu ainda não vi não tinha visto uma publicação falando especificamente desse tripé, desse direcionamento, e era um sonho que eu tinha desde a época do doutorado, de chegar numa maturidade de um pós-doc, que é o que eu estou fazendo agora no IEA, e poder, na realidade, dividir esse sonho com vocês, né? E sonho dividido vira realidade, tanto que estamos todos aqui juntos, né? E uma realidade que eu agradeço muito de ter deixado mais leve, porque foi um grande trabalho, né? Especialmente a Daniele, que foi uma grande parceira nesse projeto, ao Pedro, não preciso nem falar o quanto, ao Rafael, que eu tive o prazer de conhecer nesse trabalho e estreitar laços nesse um ano, e obviamente a todos os amigos que eu acabei conhecendo nessa confecção, todos que eu já tinha, a Denise, a Rosana, pessoal aí já de uma boa caminhada. Então eu agradeço de vocês terem participado desse sonho e que a gente tenha chegado nesse dia do biólogo, que não foi marcado por acaso. Eu escolhi dia 3, desculpa quem não é biólogo, a Daniele não é arquiteta, né? Mas eu escolhi a dedo esse dia porque é realmente um dia muito simbólico para nós biólogos e, obviamente, todos nós biólogos e educadores ao mesmo tempo, né? Que são duas tarefas gigantescas. Gente, deixo o microfone aberto novamente para quem, obrigado, para quem quiser falar. E agradeço de novo aí a paciência e a participação de vocês. Obrigado a todos. Realmente foi uma tarde muito especial e quero dizer que tem outra surpresa chegando, que é um livro organizado pelo Rafael, o Marcos e eu, que também pretendemos lançar ainda no mês de setembro, começo de outubro. Então, mais emoções pela frente. Nessa temática, o livro também é sobre diálogos. Já fiz, como se diz, um spoiler, mas não estraguei, estimulei. E aproveitando para falar que a gente tem um outro momento com os autores para falar especificamente dos capítulos. Então, vamos planejar. Já a gente volta aí com mais um evento sobre isso. Obrigado a todos, foi uma tarde pelo carinho. Obrigado pelo carinho. Pessoal. Obrigado a todos. Se cuidem muito. Muito. Tchau, tchau. Obrigado, Valdir, pela organização. Obrigadão. Obrigado, Valdir. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado, Yadir, Galéo, Natália. Obrigado pelo carinho, Amanda.